Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje é como fazer quem você ama parar de beber quando ele paga a própria bebida. Tem muita gente que me pergunta, fala, Vitor, mas olha só, se essa pessoa que eu amo, ela paga a própria bebida, como é que eu vou fazer ela parar de beber? Talvez você fique achando que por ela pagar a própria bebida, isso se torna um obstáculo ou isso se torna um impedimento para você fazer quem você ama parar de beber. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Eu vou mostrar várias formas de você fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele pague a própria bebida, e você vai entender que isso não é necessariamente um impedimento, certo? Que existem várias formas de você fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele pague a própria bebida, certo? Então vamos lá. A ideia é a seguinte, tem dois cenários aqui, né? Tem o cenário em que o alcoolista ele paga a própria bebida e paga as contas da casa, ou ele paga tudo, inclusive a própria bebida. E tem o cenário aqui que o alcoolista ele paga só a própria bebida, mas ele não paga outras contas da casa. E esse cenário é um pouco diferente de cada um e vai ter algumas diferenças, né, da forma de lidar com cada situação. E no final das contas, o que importa e que é comum para todos são os fundamentos. Os fundamentos daquilo que vai levar você a fazer quem você ama parar de beber. Porque quando você entende os fundamentos, você consegue aplicar isso em qualquer situação. Mesmo aquele alcoolista que paga a própria bebida e as contas da casa, ou até mesmo aquele alcoolista que paga só a própria bebida e o resto não sobra para pagar mais nada. Certo? Porque eu não estou falando aqui de alguém que meramente bebe de uma forma que não causa prejuízos e paga a própria bebida e ele bebe sem problemas nenhum. A gente está falando aqui, né, de uma pessoa que tem problemas por conta do álcool. Seja problemas no relacionamento, problemas na saúde, né, problemas por se colocar em situações de risco. Então, a gente não está falando aqui de uma situação qualquer, né? Existe um problema já, por natureza, que é o alcoolismo dessa pessoa que você ama. Então, não é meramente uma escolha, não é meramente algo qualquer. E o alcoolismo ele vai afetar várias áreas da vida. Várias áreas, não vai ser uma coisa só que vai estar afetada. Então, já existem muitos prejuízos acontecendo. E o problema é que, de alguma forma, se essa pessoa ainda quer parar de beber, é que tem mais reforçadores ou mais incentivos neste momento para o lado do alcoolismo. Ou mais reforçadores, por exemplo, a vida, resumindo, tentando deixar isso didático, tá? Pode ser que esteja muito mais fácil a vida bebendo do que ficando sóbrio, por alguma razão, certamente tem impacto social isso das pessoas próximas, e talvez você de alguma forma sem querer possa estar contribuindo para deixar a vida sóbrio mais difícil e a vida bebendo mais fácil, ou também pode estar acontecendo uma coisa importante você entender, que é a resistência, né? Às vezes o alcoolista ele tem vários motivos vários reforçadores para a sobriedade e seguir bebendo não está tão interessante assim, mas de alguma forma no relacionamento se criou ou existe uma dinâmica de resistência. Como é que se cria resistência, né? Tem vários vídeos que eu falo só sobre isso, mas só para dar uma ideia geral aqui para manter isso em mente, né? Como é que se cria resistência? Uma das formas de se criar resistência é sempre que você, de alguma forma, cria ou aciona um mecanismo psicológico natural no alcoolista sem querer, que é um mecanismo psicológico que acontece com qualquer pessoa, que é um mecanismo que vem do princípio psicológico da reatância, que é o quê? Quando alguém sente que a sua liberdade está sendo ameaçada, ela tende a desejar o comportamento anterior. Ou quando uma pessoa sente que está sendo criticada ou que estão tentando colocar um rótulo desagradável, qualquer pessoa vai tender a resistir a essa ideia e, no fim das contas, resistir à mudança. Então, por isso que eu costumo falar aqui da importância de conversar com o alcoolista de uma forma que não evoque mais resistência. Aí, se você juntar essas coisas, estimular a sobriedade, deixar de facilitar o alcoolismo e se comunicar de uma forma que não gere resistência, que não gere essa reatância e, ao mesmo tempo, evoque mais reflexão,
é o caldeirão, né? É o caldeirão perfeito para fazer uma boa refeição, ou são as notas musicais perfeitas para você criar uma bela música, e são as condições ideais para você fazer quem você ama parar de beber. E tudo isso pode ser feito através do seu relacionamento, sendo pai, sendo mãe, irmão, filho, porque certamente existem vários desses elementos que estão já imediatamente sob o seu controle. Né? Na forma com a qual você reage a essa pessoa, a forma com a qual você conversa com essa pessoa no dia a dia. Então isso tem que estar em mente. E aí quando você combina isso no seu contexto, quando você passa a ficar atento a isso no seu contexto, certo? Isso vai te dando infinitas possibilidades de como agir, de acordo com o seu contexto. Certo? Pode parecer, se você está começando a me acompanhar agora, ou se você está começando a entender isso agora, pode parecer pode parecer mais difícil do que é, mas eu estou só te mostrando assim, ó, vamos dizer assim, ó, como se eu estivesse falando para você, olha, vamos tocar uma música, e existem várias notas, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Existem várias notas, e talvez no começo você vai olhar para isso, possa parecer que são muitas notas, mas né, eu não toco instrumentos musicais, eu não tenho tanta familiaridade, mas para alguém que começa a tocar, começa a ficar natural, e já nem pensa muito nisso. Então, eu só quero te deixar claro isso para você, que existem várias formas de você estimular a sobriedade, de você acelerar o caminho de levar quem você ama a parar de beber, certo? Não é só... por que que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando alguém me diz assim, Vitor, mas olha só, ele paga a própria bebida, é como se alguém estivesse me dizendo assim, Vitor, o meu violão está sem uma nota, ou sei lá, eu não estou conseguindo tocar determinada nota musical. Poxa, mas existem várias outras na escala. Existem várias outras notas que você pode tocar. Não é sem ter essa nota, você não impede. Entende? Daí às vezes a pessoa fica olhando mais para aquilo que é mais que não se encaixa na sua situação e acaba não dando atenção para várias coisas que podem ser modificadas hoje. Porque não é só a vida financeira que gere uma vida. Né? Não é só a vida financeira também faz parte de um relacionamento, faz parte da vida, mas não é só a vida financeira que importa, né? Tem várias outras áreas da vida, inclusive o relacionamento com você. E essa pessoa que bebe demais certamente tem outros prejuízos também em outras áreas da própria vida. Então é interessante você ter mais clareza, assim, ó, por exemplo, olha, tá, mas deixa eu ver, no caso da pessoa que eu amo, quais são os prejuízos que eu reconheço? Quais são os prejuízos na vida dela, né? Quais são os prejuízos que ela própria reconhece? E como é que se apresenta essa resistência dessa pessoa? O que é que ela diz quando ela diz, não acho que beber é um problema? Como assim? Como é que essa vida está organizada? O que essa pessoa poderia querer de diferente que não está tendo? Quais são os objetivos dela? E como é que está a sua conexão com ela, no relacionamento no dia a dia? Isso tudo vai te ajudar muito a fazer quem você ama parar de beber. Olha só, tem várias alunas minhas que nessa situação do Covid aí, né? Que o governo está dando um auxílio emergencial, que é um dinheiro que o governo dá para ajudar as pessoas, né? E os filhos que não ganhavam muito dinheiro, já não estavam gerindo a própria vida e bebiam demais, o que acontecia? Eles pegavam esse dinheiro do auxílio emergencial e gastavam tudo em bebida. E as mães ficavam assim, meu Deus do céu, nossa, ele gasta tudo em bebida, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como cortar esse dinheiro, porque ele veio do governo. Né? O governo está dando dinheiro para meu filho beber, e agora? E meu filho não aceita conversar comigo, e ele paga a própria bebida. O que eu vou fazer? E ele pegava, né? Tem 2 casos bem nítidos na minha cabeça, né? No mês passado, que eu estava conversando com elas, e elas estavam me contando isso. Olha, mas ele paga a própria bebida, ele ganhou esse auxílio emergencial, e isso está fazendo com que ele consiga beber. Né? Daí o filho pegava, às vezes até saía de casa, né? Mesmo durante a quarentena, e tinha uma mãe que ficava muito ansiosa. E aí, olha só, quando você estiver fazendo quem você vai parar de beber, você precisa ter uma postura cuidadosa na leitura de tudo que você vai fazer. Isso ajuda na vida em geral, mas para você observar que as coisas que acontecem, para você não antecipar o quanto isso é bom ou ruim. Porque se a pessoa tem um problema com álcool, por exemplo, nesse caso dos filhos, né? Vamos usar esse caso dos filhos. Esse filho, um em particular, né? Ele pegou o auxílio emergencial e começou a gastar com festas, com bebidas.
Ela começou a ficar muito ansiosa, começou a pensar, poxa, e agora? Ele consegue beber com auxílio emergencial, como é que eu vou impedir ele de beber? Ou como é que eu vou tornar mais difícil para ele beber, se ele está recebendo auxílio emergencial? E ele gastava, sim, tudo com bebida. Só que olha só, é possível uma pessoa beber, quer dizer, viver e gastar todo o seu dinheiro com bebida? Não, não é possível, né? Existem outras coisas na vida, existe moradia, existem outras contas na vida, né? Luz, água, as coisas não vêm, né? A não ser que a pessoa, né? Uma pessoa que não mora na rua. Ela tem várias despesas. E essas despesas, alguém está pagando por essas despesas. E eu não estou dizendo aqui para colocar o alcoolista na rua, tá? Mas existem várias outras formas, pequenas despesas que fazem muita diferença. E que talvez hoje você, por achar que são pequenas, pode estar ignorando. No caso dessa minha aluna, olha o que aconteceu. Ela estava muito ansiosa. E o filho recebeu o auxílio emergencial, pagou a própria bebida, foi lá, bebeu, se divertiu bastante, né, nos termos dele. E aí o que aconteceu? Faltou dinheiro para ele pagar a conta do celular dele. Aí automaticamente ele falou, mãe, preciso de dinheiro para pagar a conta do meu celular. E aí veja só, objetivamente, o que aconteceu? A gente não está nem falando só, porque o alcoolismo é uma série de coisas, não é só beber. Nesse caso, olha como é que o alcoolismo se apresentou. A pessoa foi lá, pegou dinheiro, não gerenciou, né, gerenciou mal, e acabou não tendo dinheiro para comprar a conta do celular. Uma coisa é ligada na outra. Ter gastado de uma forma errática, com bebida, causou um prejuízo, um desconforto. Né? Não é um grande desconforto, assim, meu Deus, a vida não precisa ser um desconforto grave. Mas olha, não conseguiu pagar a conta do celular. Aí automaticamente ele chegou. Mãe, me paga a conta do celular? Porque a própria bebida ele estava pagando. E aí essa mãe me contou que pela primeira vez, né, antes, quando ela não pensava muito nessas coisas, ela olhava e pensava, poxa, meu Deus, a conta do celular é importante de ser paga, e ela pagava. E aí, faz 1 ou 2 meses, né, ela me contou assim que ela não pagou. Não pagou, mas não pagou brava, não é assim brava, ai meu Deus, olha como você é irresponsável. Porque se ela fizesse isso, ele ia começar a ficar ressentido, talvez, e desnecessariamente. Porque não precisa apontar. Você percebe que não precisa apontar mais ainda? Se o alcoolista, vamos dizer assim, nesse caso, o filho não pagou a conta do telefone, ia ser desagradável e ele estava inclusive tentando resolver. Uma das formas que ele tentou resolver é pedindo para a mãe. Ele não estava assim, ai mãe, você tem que resolver todos os problemas da minha vida. Quem sentia mais isso era a mãe. Aí a mãe falou, olha meu filho, não vai rolar, não vai rolar. Né? Talvez no próximo auxílio emergencial que você pegar, você pode se organizar e resolver essa conta. Claro, ele não gostou, né? Não gostou, não ficou feliz. Ah, mãe, obrigado por não pagar a minha conta. Mas ok. Não foi uma coisa assim, não foi uma disputa pela razão, ela não ficou criticando e apertando mais ainda. Só simplesmente falou, olha, meu filho, quem sabe da próxima vez, olha, você gerencia suas contas. Daí ela pode arrumar uma desculpa que seja, o dinheiro é dela. Né? A gestão financeira dela, se estiver bem organizada, não permite a torto direito gastar dinheiro errado, assim, né? Gastar dinheiro de qualquer jeito. E aí, o que você acha que aconteceu? Se virou. Deu um jeito, conseguiu pagar essa conta. E aí foi uma experiência de, olha, da próxima vez eu preciso regular um pouco mais. Talvez alguém diga, Vitor, mas isso não vai fazer ele parar de beber totalmente, completamente, de um dia para o outro. É verdade. Não vai criar só, ficou sóbrio no dia seguinte. Mas olha só a trajetória. Ele já começou a sentir que, olha, eu preciso cuidar do meu dinheiro, senão eu não vou ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, do meu celular. Isso começa a criar uma dinâmica e um contato com a realidade um pouco mais realista. E isso vai se somando para ter motivação para parar de beber. Porque pelo pequeno desconforto de não, né? Não precisa ser um desconforto, olha, morreu, porque daí não adianta, né? Mas um pequeno desconforto já aumenta a percepção da necessidade de parar de beber. E se a mãe faz isso sem criar resistência, como ela fez, né? Sem ficar, meu filho, olha, também meu filho, porque se fizer isso com aquela cara, assim, também, ó, agora quer que eu pague, né? Porque você é um grande folgado. Lembra que eu te falei? Reatância. Aí queima o cartucho. Mesmo não pagando, ele vai criar um ressentimento. Até pode, não pagar nessa circunstância.
beleza, é uma coisa a mais, é um pouco de fermento, mas só que não pagar e começar a criticar, começar a jogar na cara que, ó, não tô pagando porque você é um grande irresponsável, você já tira um pouco do poder dessa parada. A ideia é assim, olha, né? Existem coisas que você pode contar comigo, né? Você pode contar comigo, eu te respeito, eu te escuto, a gente conversa. Existem problemas que, né? A forma de resolver os problemas a gente pode negociar, a gente pode conversar. Mas eu vou fazer... Olha a ideia que passa, né? Aí a mãe, se ela coloca dessa forma, que ela não vai fazer tudo de qualquer jeito na vida dela, porque na vida não se faz tudo de qualquer jeito. Cada um tem a forma de lidar com as coisas e tem a expectativa sobre cada um. E começa a ficar mais claro que, olha, se eu gastar tudo com cerveja, eu não vou poder contar com a minha mãe para resolver tudo. E não, isso não significa que a minha mãe é sacana ou que ela não se importa comigo. Mas que existe um desconforto em tomar essa decisão de gastar tudo com bebida, que é desagradável. E aí tem outro cenário, tá? Você que dá, não, Vitor, mas olha só, o caso do alcoolista que eu amo, ele paga as outras contas também. Ele não fica devendo, ele não fica devendo nada. E ele paga a própria bebida e ele também paga outras contas. Então, ele acaba de alguma forma ou de outra tendo dinheiro suficiente para pagar a própria bebida e para pagar outras contas. Tá bom. Falei que eu ia falar com você também. Falei que eu ia conversar contigo também. Esse cenário também não impede nada. Esse cenário, só que aí, ó, mudou um pouco. A gente tava aqui, ó, vamos dizer assim, a gente estava nadando numa, sei lá, não consigo achar uma metáfora agora. Mudou um pouco a história. Ora, era de manhã, agora é de tarde. É um pouco diferente, mas continuam existindo vários caminhos. Porque olha só, a gente não falou no começo, você ouviu falar no começo, né? O alcoolismo é uma série de coisas, uma série de áreas da vida que estão desreguladas. Se não é o dinheiro que vai ser o buraco que vai doer nele, né? Ou que vai fazer ele ter interesse por ficar sóbrio, porque tem, essa parte não está desorganizada tanto assim, existem várias outras áreas da vida que podem interessar essa pessoa, que podem criar o gancho motivacional para ela desejar e se apaixonar pela sobriedade. Como é o caso de uma outra aluna minha, que era o seguinte, ela estava tão chateada com relação, ela estava tão assim, ó, conformada com o marido, que o marido vinha bebendo demais, vinha tendo até apagões em finais de semana, e fazia alguns anos já, e ele não tinha nenhuma pretensão de parar de beber. E aí ela falou, olha, Vitor, a minha intenção é fazer a minha filha parar de beber, porque nem sei como é que eu vou lidar com meu marido, nem sei se tem como, porque, olha, ele paga a própria bebida, e a filha também pagava a própria bebida, mas aí o que acontece? Pois é, os dois casos, o marido e a filha pagavam a própria bebida. E aí ela começou a aprender, né, como se comunicar melhor com o marido, começou a aplicar os reforçadores do comportamento, né, no dia a dia, no cotidiano, no relacionamento com ele. E aí o que começou a acontecer? Ela começou a encontrar vários, né, que ela não imaginava antes, mas conforme ela foi melhorando a forma de se comunicar com ele, ela começou a encontrar vários pontos de contato muito interessantes em relação ao interesse que ele também poderia ter em parar de beber. E aí ela fez uma coisa que assim, ó, talvez se disser isso aí para ele, eu não sei se ele ia concordar, mas eu acho que eu sei e eu acho que ela sabe também. Se perguntasse para ele hoje, né, imagino eu não perguntei diretamente para ele, mas se perguntasse para ele hoje, fala assim, olha fulano, você parou de beber? E ele diz hoje, olha, parei de beber porque eu prefiro... Ele parou de beber, tá? Ele parou de beber. E daí se perguntasse para ele, por que você parou de beber? Talvez ele dissesse que a ideia foi dele. E talvez até virou uma ideia dele e se mistura com uma ideia que é dele também. Mas a ideia nasceu na esposa. E qual foi o gancho motivacional no caso dela? Com o marido, né? Foi a ideia de ajudar a filha que estava com alcoolismo, né? Que estava bebendo demais. E aí isso para ele, naquele contexto, aquele cenário, aquele foi um gancho, que não aparecia antes, que começou a aparecer conforme ela foi se relacionando diferente com ele. E aí ele se juntou a ela com o propósito de ajudar a filha a parar de beber. E a filha não queria saber de parar de beber. E aí ele começou a ver isso como uma vantagem. E aí quando começou a parar de beber, aí outras coisas vão surgindo.
que viram o gancho motivacional, que não necessariamente precisa ter a ver com dinheiro. Nesse caso não tinha nada a ver com dinheiro, né? No caso do marido tinha a ver com a filha e outras questões do relacionamento deles, de casal. Porque daí, olha, a ideia de parar de beber não é aquela ideia assim, olha, beber, meu amigo, beber, minha amiga, meu querido, minha querida, é proibido porque você tem um problema com a bebida, apesar disso ser verdade. Mas a ideia que para você apresentar isso de uma forma mais que acelere essa jornada é um pouco diferente disso. É uma ideia de, olha, existe um mundo de coisas que podem ser ganhos para você, inclusive, coisas que te interessam com a sobriedade, não bebendo mais. E existe um mundo de coisas que você pode perder caso continue agindo como você está agindo. O raciocínio aqui não é o certo e o errado, mas é o comportamento ligado a objetivos. É o comportamento ligado à realidade. Ó, daí está dizendo assim, ó, Vitor, mas olha só, eu como mãe tenho grande dificuldade em dialogar com ele. Sóbrio. E com álcool pior. Tá, com álcool acho que não é interessante você dialogar grandes coisas com ele. Ele diria fazer uma vez por semana. Não entendi. Aí eu perdi. Tá, tem dificuldade de dialogar com ele. Boa, já identificou uma coisa. Olha, Vitor, mas eu percebi que eu tenho dificuldade de dialogar com ele. Então, boa, olha só. O problema é a solução. O problema é a solução. Você percebeu que você tem dificuldade de dialogar com ele? Pronto, você já tem um grande norte. Já tem um grande guia. Ah, Vitor, olha, eu não sei o que fazer, eu tenho um problema de dialogar com ele. Olha, pronto, já começou a saber o que fazer. Porque daí começou a ser uma coisa de, olha, tem um norte. Começa por aí então, olha, você já reconheceu uma coisa. Já reconheceu que para você é difícil dialogar com essa pessoa. Agora, considera o diálogo, considera o diálogo algo que depende de duas pessoas. Garanta que, olha, você vai melhorar a sua forma de dialogar com essa pessoa. Você já identificou, olha, o diálogo é difícil. Então, beleza. Então, começa a pensar, olha, como é que eu posso fazer para dialogar de uma forma que seja diferente? Né? Eu também achava, quando eu comecei a fazer o Grupo Eva lá, para quem conhece um pouco mais da minha história, eu achava super isso, que o diálogo era horroroso com aqueles pacientes que não queriam parar de beber e usar drogas, que o diálogo era terrível, que as pessoas não se importavam com nada. Só que o diálogo é terrível muitas vezes, tá? E na maioria das vezes o diálogo é terrível porque a gente também está acostumado a conversar com as pessoas de uma forma que a gente às vezes demora para se dar conta que pode existir uma outra forma de a gente conversar com a pessoa para informar basicamente a mesma coisa até e que melhore, que abra espaço para que esse diálogo ocorra. Então foca naquilo que você fala. Ó, percebi que o diálogo tá ruim. Começa a observar então, beleza, tá. Agora já tem um norte. Já tem um caminho para percorrer, que é melhorar o diálogo, melhorar a sua forma de se comunicar. Só começar a ficar mais atento a isso, você já começa a perceber o que pode fazer diferente. E aí buscar entender como dialogar melhor. Olha que interessante aqui. Ó. E quando a pessoa não aceita que com isso ele perderá coisas no futuro. Aí eu vou ter que te contar uma coisa que talvez seja um segredo. O alcoolista em geral, principalmente quando ele está no estágio assim, de pré-contemplação, com uma resistência maior, você conversar, olha, daqui 5 anos, a maioria não vai observar isso diretamente. Daqui 5 anos você vai perder coisas. Mas olha só, o alcoolismo tem um pouco disso, mas todo mundo tem um pouco disso. Isso faz um pouco parte, assim, porque assim, a ideia não é você pode pensar nas coisas que vai perder daqui 5 anos, mas cuidado para não querer vender uma ideia que ainda não é dele, né? Vender uma ideia que não é dele. Porque assim, todos nós temos um pouco disso, o alcoolista um pouco mais. Por exemplo, eu e você temos certamente vamos ter alguns comportamentos que vão fazer a gente perder várias coisas a longo prazo e mesmo assim a gente não muda certos comportamentos. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou agora fazendo quase 1 mês que eu parei de tomar Coca-Cola. Eu adoro tomar Coca-Cola. 1 mês, mas estou firme. Só por hoje, estou firme. Porque eu entendo, mas eu demorei um tempo para entender que, olha, se eu tomar Coca-Cola, eu entendo, para mim, né? Nada contra quem toma Coca-Cola. Eu talvez, não estou dizendo que nunca mais vou tomar, mas olha, estou me esforçando para não tomar Coca-Cola.
Porque a gente às vezes demora para ligar um comportamento de hoje com o do futuro. Então, pega comportamentos que sejam mais... Começa por comportamentos hoje e objetivos hoje que estejam mais ligados a curto prazo. Certo? Porque o álcool por si só, quando essa pessoa está bebendo de uma forma muito ativa, ele é um comportamento que é reforçado no sistema de recompensa cerebral. Assim como tomar Coca-Cola. Tá? Mas bem mais. Né? Bem mais, claro, bem mais, muito mais. Mas daí o que acontece? Esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito reforçado, ele responde muito mais a consequências a curto prazo. Certo? A um envolvimento mais a curto prazo. Então, cuidado para não cair na armadilha de, olha, começar a aconselhar ele. Tá? Esse é um jeito errado de fazer isso. Porque é a coisa intuitiva, e eu entendo que é a coisa intuitiva, eu entendo que é o que dá vontade de fazer, porque para você tá óbvio, e você tem muitos bons argumentos, e você muitas vezes tem razão. Só que, olha, não sei se você já percebeu, mas razão tem pouco a ver com o relacionamento humano. Razão tem pouco a ver com o que faz uma pessoa mudar um comportamento. Dificilmente começa a mudar qualquer comportamento pela razão. Para observar isso. A razão, mesmo ter razão, não garante que a pessoa vai fazer o que você quer. A gente não vive num mundo governado pela razão. Nunca viveu. Talvez nunca vá viver. Nem eu, nem você. Isso não é para te assustar, tá? Isso não é para te assustar. É só para você perceber que a razão é como se fosse um perfume. Um pequeno perfume, um perfume importado, super caro. Vamos ver, sei lá, um Chanel No. 5. Um perfume, eu não sei, tá? Estou imaginando aqui um perfume que eu imagino que é caro. Eu não conheço muito perfumes caros. Mas perfumes, eles são valiosos, às vezes muito caros. Né? E vem em pequenos frascos. Se você pegar um excelente perfume e espirrar na cara de todo mundo, assim, olha que perfume maravilhoso aqui, começar a esfregar na cara, pega uma pessoa que está passando no corredor ou está passando na rua e fala assim, espirra um pouco desse perfume maravilhoso na cara dela. Ela vai olhar e fala assim, credo, que é isso? O que está passando na minha cara? O que é isso? Sai. E às vezes você esfregou uma espirrada de um perfume caríssimo. Então assim, na medida em que a razão é um perfume caríssimo, e as pessoas não são baseadas simplesmente na razão, o jeito que você apresenta isso faz muita diferença. Entende? Eu sei que, olha, eu estou ansiosa, eu tenho a razão, eu quero jogar essa razão na cara dessa pessoa, porque a razão é a razão. Como é que uma pessoa não vai lidar com a razão? Mas ninguém lida com a razão assim. Se eu começo simplesmente a contar, se eu começasse, por exemplo, a só listar para você aqui, olha, se você faz isso, vai dar aquilo de errado. Cheio da razão, Vitor cheio da razão, com várias razões. Quase ninguém ia ouvir o que eu estou dizendo e eu achar que, olha, não, eu discordo, não e tal. Porque não é só a razão, eu preciso, né, a Tânia falou, olha que didático, até para conversar, até para te ajudar, você quer fazer quem você ama parar de beber e você está me assistindo querendo isso. E se eu meramente listar coisas que são certas e erradas, ou coisas que têm razão ou não, as chances são de que você também não vai nem entender o que eu estou dizendo, isso não vai conectar muito. Entende? Porque é um processo de apresentação da informação que vai te ajudar a entender o que eu estou dizendo. E não necessariamente concordar comigo, mas você refletir e isso acrescentar no seu repertório de habilidades de como fazer quem você ama parar de beber. Entende? Aí você pode sentir que, olha, eu tô ganhando com isso. Eu não estou cedendo, eu não estou admitindo. Entendeu? Faz sentido isso? Né? A emoção, mas é o seguinte, olha só, tô falando, assim como comer chocolate, abrir uma caixa de bis, come até acabar. Imagina agora é verdade. E depois se arrepende, mas na hora foi uma ótima experiência. Na hora foi uma experiência agradável. Mas é assim, né? Tipo, abre um bis. Come um bis, sei lá, come 10. Agora multiplica isso por 50. É isso que acontece quando o alcoolista toma o primeiro gole. Né? Então, só que a diferença é que, olha, é o seguinte, o alcoolismo causa vários problemas no curto prazo. Vários problemas no curto prazo. Problemas objetivos, externos até. Então, tem vários outros pontos de ancoragem para acelerar o processo de fazer essa pessoa que você ama parar de beber. Então é o seguinte,
Um jeito errado é você, olha, meramente argumentar, meramente de tentar disputar pela razão, né, que eu já falei. Ou outro jeito errado de fazer isso é você cair na tentação, tá? E eu sei que é uma tentação porque soa mais agradável. É você entender que o alcoolismo cria vários problemas no relacionamento, né? E daí isso pode te deixar, às vezes, com menos disposição ou com menos paciência de lidar com o problema. E às vezes pode ser que você comece a arrastar o problema, sabe? Tipo, que saco, não vou lidar com isso agora, eu vou deixar isso ir para lá, eu vou ignorando, eu vou esperar, eu vou me convencer que é uma fase, e eu não vou, já que, olha, eu não vou lidar com isso agora, eu vou deixar isso se arrastar, eu vou deixar essa briga prolongar mais tempo, vou deixar esse desentendimento continuar durante mais semanas, ou eu vou começar a ceder sem pensar muito para não me incomodar, e você vai começando a viver uma paz que não é paz de verdade, você vai começando a adiar o problema. Então, também ignorar o problema não é interessante. A ideia é a seguinte, você, olha, buscar resolver os problemas no relacionamento em geral, de uma forma construtiva, criar conexão com essa pessoa, de uma forma a estimular a sobriedade. Por exemplo, olha, beleza, tem uma série de coisas que talvez você não goste com essa pessoa, não goste de fazer, que você às vezes não esteja com saco para fazer, mas beleza. Então, às vezes, quando se está tão difícil assim o relacionamento, não está num momento tão difícil assim, você pode começar a buscar criar atividades em sobriedade ou convidar para atividades em sobriedade para criar uma conexão em algum ponto que exista, ou algum ponto pequeno que dá para ser aumentado, para começar a pensar, olha, beleza, agora está muito difícil falar com essa pessoa sobre sobriedade. Tá, beleza? Sobriedade é o destino final, mas às vezes a gente precisa pegar uma ponte aérea para chegar lá. Beleza, pega uma ponte aérea para chegar lá, pega uma, né, você vai até a rodoviária, pega um ônibus, depois do ônibus você vai pegar o avião, e esse ônibus que você pega para ir para a rodoviária, para depois pegar o avião, pode ser alguma outra atividade que você vai fazendo para começar a criar um pouco mais de conexão com essa pessoa. Né? Daí tem uma esposa, por exemplo, que o marido paga as contas, que está aposentado e que daí ele fala, olha, eu trabalhei a vida inteira, agora eu posso me dar o prazer de ficar bebendo sem se preocupar, porque eu já fiz tudo que eu tinha para fazer na vida. É um pensamento. Só que na prática, e pode parecer, beleza, pagou tudo as contas na vida, só que na prática vai ficar uma droga a vida dele. Ou a vida dela que fizer isso. E essas coisas vão aparecer em várias áreas. No seu relacionamento, certamente. Então, daí começar a acrescentar mais conexão no relacionamento ajuda com que exista um caminho, olha, uma zona de interesse em parar de beber diferente, que pode ser criado, olha, um interesse no relacionamento, em parte do relacionamento mais interessantes, e daí várias outras áreas vão começar a dar problemas. E na medida em que conversa sobre uma e sobre a outra, a vida pode começar a ficar mais interessante sem beber. Tem que pensar no contexto, olha, coisas na vida que você está buscando melhorar no relacionamento já é também um caminho para chegar na ponte aérea para ir para parar de beber. Então não é só dinheiro, longe disso. Mas quando é dinheiro, você tem uma coisa bem interessante para você fazer, que é a seguinte, seja casal, seja pais que sustentam, começar a gerenciar as finanças, dominar as finanças de verdade. Dominar as finanças, que eu quero dizer no seguinte sentido, de pensar na saúde financeira. Talvez, não sei se você pensa, não sei se você pensa nisso, mas em como gerenciar as finanças. Para organizar, por exemplo, tanto é gasto nisso, tanto é gasto naquilo, tanto é guardado por mês, tanto vai para investimento, tanto vai para isso, para organizar a vida para que o dinheiro traga mais liberdade. Não interessa quanto que se ganha. Qualquer um, né, vai ter uma vida melhor se gerenciar bem as finanças. E muitas vezes introduzir essa pessoa, se for um marido, por exemplo, olha, para participar dessa gestão financeira, começa a fazer com que os gastos com álcool, ou as coisas que deixam de ser gastadas com álcool, né, que deixam de ser compradas ou adquiridas por conta dos gastos com álcool, vão ficando mais evidentes, às vezes até numa planilha. Tá entendendo? Então tem várias formas de chegar de apresentar ou de deixar claro o desequilíbrio que o álcool causa, mesmo quando essa pessoa paga as contas. Né? Por exemplo, olha, viagens no final do ano que não são feitas, né? A conta que a gente tem para guardar para a educação, ou a conta que a gente tem para guardar para os investimentos, ou enfim, começar a criar, olha, e daí se você prestar atenção no que eu estou dizendo, o que eu quero dizer, né, deixa eu simplificar mais, é o seguinte, conforme você também cuida melhor das suas áreas da vida,
começa a aparecer também mais repertório para incluir essa pessoa de alguma forma ou de outra, para, além de ter um exemplo de como se faz, para viver melhor mesmo. Não é para ter mais trabalho, é para viver melhor. De exemplos de, olha, coisas que se quer na vida e como se consegue essas coisas. Porque mesmo uma pessoa que ganhe muito dinheiro e que não gerencie essas finanças, não vai conseguir muitas coisas na vida. Faz sentido? Alguma pergunta, gente? É isso. Esse foi o tema de hoje. Como fazer quem você parar de beber quando ele paga a própria bebida. Né? Espero que tenha ficado claro que existem vários caminhos para você fazer isso e que você consegue, que você pode fazer isso baseado também no relacionamento. E isso é muito poderoso, né? Porque a maior parte das vezes, quando alguém chega com esse pensamento, não, Vitor, mas olha só, ele paga a própria bebida, é porque está com a cabeça fechada, assim, ó, que está olhando só para o problema, só para uma parte que está mais difícil. Começa a olhar para uma parte, olha, aquilo que você já reconheceu, beleza? Começa por aí. Ó, igual eu disse pra gente aqui, igual falou pra nós aqui, ó, a Mary falou assim, olha, eu tenho uma dificuldade em dialogar. Pronto, o problema é a solução. Já identificou. Beleza, agora, de boa. O que dá pra fazer? Aí você pode começar a buscar entender como melhorar o diálogo. Ok, o diálogo é poderoso, o diálogo é importante. Então, beleza, já começou a clarear o caminho, entende? Às vezes a pessoa olha, meu Deus, mas eu tenho dificuldade de dialogar. Beleza, isso é ótimo. Que bom! Você reconheceu algo. Agora, não paralisa com isso, não precisa paralisar com isso, né? Beleza, reconheceu algo. Sempre que tiver algo que você não sabe, isso é ótimo. Porque é o que a gente não sabe que leva a gente para crescer e resolver mais problemas, né? Boa! Olha, Carol! Decretou dieta e treino, voltou. E ele me vendo fazer tem feito comigo. E já vamos para 1 mês sem álcool. Boa. Aí, ó. E esse é um exemplo, tá? De estimular a sobriedade. Mas cuidado, né? A Carol tá falando que, beleza, ela fez isso, tá 1 mês sem álcool, mas o fundamento é o que interessa. Se você pegar, não, eu vou imitar a Carol. Eu vou pegar e vou convidar o meu marido para fazer dieta e treino de um jeito maluco e a gente nunca fez isso nunca foi do interesse nosso. Calma aí. Olha um contexto, né? Sensibilidade do contexto. Beleza, isso ali deu certo para ela. Se inspira nisso. Não necessariamente copia. Não é? Porque se você for copiar, eu não me esqueço de uma pessoa que chegou e falou assim, Vitor, olha, eu não entendo. Porque, olha, eu estimulo a sobriedade. Eu estou fazendo comida fit para o meu marido todos os dias que ele chega em casa. E mesmo assim ele não para de beber. Mas comida fit naquele contexto era até uma coisa mais difícil ainda para ele, entendeu? Naquele contexto faz toda a diferença. Eu quero atrair, chamar ele para mudança fazendo comida fit. Comida fit é um nível, olha, claro que é ótimo se alimentar melhor, mas às vezes no caminho da mudança, né? Às vezes no caminho da mudança, isso pode ser muito desafiador para o começo. A Mônica está falando, não sei se você veio agora, Mônica, você chegou mais tarde. Ela está dizendo assim, o meu marido diz que bebe com o dinheiro dele e não com o meu, por isso não posso reclamar. Mônica, então talvez, eu não sei se você chegou agora ou se pegou do começo. Se você pegou do começo, talvez eu vou deixar mais claro. Se o seu marido bebe com o dinheiro dele e ele diz que você não pode reclamar porque ele bebe com o dinheiro dele, não reclama do álcool. Vitor, você está ficando louco? Eu quero que ele pare de beber. Sim, mas eu não estou ficando louco. Foi o seguinte, você não precisa reclamar do álcool. Você entende? Você vai entrar, vou reclamar do álcool, ele falou que ele bebe com o dinheiro dele, beleza, resistência. O que eu faço quando eu encontro uma rua fechada? Eu dou a volta, e vou por outra rua. Você não precisa falar, você tem que parar de beber. Mas você pode falar uma série de outras coisas que estão acontecendo e que estão no caminho da sobriedade, em relação ao relacionamento, em relação a expectativas, em relação à vida em geral. Entende? Abre a cabeça. Porque senão você fecha para um caminho muito fechado e aí é muito fácil rebater. E aí você começa a argumentar, e argumentar é veneno para motivação, para mudança. Você não precisa argumentar. Não precisa ficar argumentando e debatendo. Certo, gente? Então foi um grande prazer e até o meio-dia no Pergunta para o Vitor. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar das informações. Se inscreve também no meu canal do Facebook, do Instagram. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!